Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor nesta manhã. Aqui vos fala pastor Cícero Guimarães, sou esposo da professora Manuela Barros e nessa oportunidade vamos estar lendo a palavra do Senhor no livro de Salmos, no seu capítulo 92, que diz assim a palavra do Senhor. Salmo, no capítulo 92, e em tratar apenas de 15 versículos, estaremos lendo todo este capítulo, que diz assim a palavra do Senhor. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal nada sabe, e o louco não entende isso. Brotam os ímpios como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Mas tu exaltarás o meu poder como o do unicórnio, serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos deles se certificarão quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Glorificado seja o nome do Senhor. Está aí a palavra do Senhor e, ao ler este capítulo, várias lições com certeza nós poderíamos extrair, mas nessa oportunidade, nessa terça, eu gostaria de compartilhar com os irmãos apenas alguns deles. Que o Salmo começa dizendo sobre louvar ao Senhor. E aí o salmista vai falando do que ele está louvando, ou para que ele está louvando. E eu não podia deixar de mencionar a realidade que nós vivemos nos dias de hoje, que ao comparar como Davi louvava ao Senhor, em contraste de como os cantores famosos cantam ao Senhor, aparentemente louvam ao Senhor. É verdade que não são todos que estão fora do caminho, mas a verdade é que muitos já não cantam como o salmista Davi para anunciar as grandezas, para poder dizer que é bom louvar ao Senhor, para poder dizer que Ele é o Altíssimo, para poder dizer que grandes coisas Ele fez por nós, para dizer que o Senhor é grande, para dizer que os seus pensamentos são grandes e são profundos, aleluia. E para anunciar também, aleluia, que o homem é fraco, para dizer que nós somos falhos, para dizer que sim, há uma condenação, há um juízo para os ímpios, para aqueles que não creem em Deus. Mas, infelizmente, muitos louvores, muitas adorações já não estão mais colocando o Senhor no seu centro, mas sim substituindo o homem, mas sim autoaplacando a sua consciência, trazendo paz ao seu coração, de uma outra forma, sem ser pelo Evangelho. E ao ver o salmista continuando no seu salmo, nós podemos ver que ele reconhece a pessoa de Deus. Essa é algo que nós vemos na oração do Pai Nosso, que nós vemos
em nossas orações, que nós vemos nas nossas igrejas, que nós vemos no nosso dia a dia, ou que pelo menos deveríamos assim o fazer, de reconhecer a Deus como o Altíssimo, como o Criador, como o grande, como sendo aquele que tem pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos. Em terceiro lugar, nós somos pessoas inteligentes e somos pessoas vivas, com sentimentos, e também nós entendemos das coisas, não somos embrutecidos, não somos ignorantes, aleluia, porque a palavra nos diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nós vemos que o salmista reconhecendo a realidade pela qual existe, que é da impiedade, dizendo que brota os ímpios como a erva. E, infelizmente, uma tristeza em saber que sim, a impiedade se multiplica, glória seja dada no nome do Senhor, mas não desprezando como se não acontecessem. Como alguns, infelizmente, brincam com a realidade que o mal existe, que Satanás existe, que o inferno é real. Essas coisas sim existem. Não é para nós ficarmos fazendo brincadeirinhas, para poder nós ignorar que existem, e muito menos de ter medo dessas coisas, mas sim ter a certeza que existe, mas muito mais do que isso, a segurança que o nosso Deus, aleluia, é maior do que toda a impiedade, que o nosso Deus, aleluia, é aquele que nos defende, é aquele que nos protege, que nos livra e que nos abençoa. E nós vemos, já ao chegar no final deste salmo, a provisão que está na casa de Deus. O salmista vem no versículo 12: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro, os que estão plantados na casa do Senhor. O que acontecerá com eles? Florescerão nos átrios do nosso Deus. A importância de estar na casa de Deus. Na casa de Deus é onde há comunhão, na casa de Deus aonde milagres manifestam. Sim, pode manifestar fora de casa. Sim, pode manifestar no carro. Deus pode visitar enquanto você está dirigindo, quando você está no ônibus, ou na bicicleta, ou caminhando, ou deitado, ou em pé. Não importa onde você possa estar. Mas Deus, ele tem algo especial quando o seu povo reúne, porque a sua palavra nos diz: onde tiver 2 ou mais reunidos em seu nome, que ali ele estaria. E esse é o desejo dele. Por isso que Deus deu os dons para a igreja, para benefício da igreja. Não foi para o crente ter dons para si próprio, para apenas abençoar a sua própria vida. Não. Os dons foram dados à igreja para que a igreja não haja falta de nada. Portanto, assim que há uns que há dons de cura, outro que profetiza, outro que tem dons de sabedoria, e assim Deus com os dons abençoa a igreja. E finalmente, na cultura, em algumas culturas, nós vemos o desprezo aos idosos, mas aqui o salmista nos diz: na velhice ainda darão os frutos. Os idosos não são desprezíveis aos olhos do Senhor. Os idosos, os mais velhos, são preciosos para a vista do Senhor e aí não são inúteis. A palavra do Senhor nos diz que ele ainda darão fruto, assim que os irmãos e as irmãs estão dispostos a serem abençoados e usados para o Senhor, apenas que estejam ligados na vara, aleluia, que estejam ligados na oliveira. E assim nós, ligados no Senhor, não importando a idade, pequeno, jovem, adulto ou velho, que possamos estar ligados no Senhor e assim frutificaremos. E assim nós vemos o propósito do louvor, é para exaltar o nome do Senhor. Reconhecer quem é Deus. Deus não é um nosso chegado, Deus não é o nosso primo, Deus não é o nosso familiar. Deus, ele é Deus, ele é Senhor, ele é onipotente, aleluia.
Nós somos realistas, mas não pessimistas, porque nós reconhecemos a realidade do mal e por isso nós estamos atentos e reconhecemos que na casa de Deus há provisão. E enquanto estamos ligados, portanto, na videira verdadeira, que é Jesus, nós frutificaremos. Assim, amados irmãos, que possamos guardar esta palavra no nosso coração e como a palavra nos diz que ela se renova a cada dia. E é assim que Deus abençoe os irmãos nesta manhã e até amanhã, se Deus quiser. Amém.